vocês estão? Eu, pastor Albino, mais uma vez estou passando pelas redes para desejar a você um dia glorioso. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida dos seus. Que o Senhor agora, nesse momento, possa vir guardar, cuidar da vida de todo aquele que se encontra triste, oprimido, daquele que acha que as portas estão fechadas para ele e que não há mais solução para a sua vida. Lembre-se, os homens não podem pôr ponto final em nossas vidas pertencem ao Senhor e Ele é quem pontua o final da nossa vida. Antes que eu me esqueça, aperte aí, dá um joinha, fortaleça o nosso canal. Nesse minuto de reflexão, com a palavra de Deus e a vida. Amém? E o que me chama a atenção nessa manhã, o que refleti no Salmo, me chamou a atenção esse Salmo, é o Salmo 1. Como Deus é amoroso e bom, e como um bom Pai justo, Ele cuida dos seus, e eles têm muitos conselhos, o Senhor tem muitos conselhos bons para dar aos seus filhos. E feliz e bem-aventurado é o homem, é a mulher, que toma para si, que aceita os seus conselhos e aplica na sua vida. E esse salmo ele diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esses primeiros 3 versículos, que esses salmos são de 6 versículos, é um conselho que o Senhor está nos dando, uma forma de nós vivermos e alcançarmos a felicidade. E engraçado que nesse salmo também, o Senhor fala de um bem imaterial. Todo aquele que ouve o seu conselho, que anda segundo o seu caminho, que não anda segundo o caminho do homem mau, do homem perverso, que não ouve o homem mau e não aplica para si a malignidade dessa pessoa, que não se detém no caminho deles e que não se assenta na roda dos caminhos dos pecadores, dos escarnecedores. Ele está nos exortando, dizendo que é o seguinte, que o nosso caminho é outro. O nosso caminho não é de andar segundo a malignidade, o conselho dessas pessoas. O nosso caminho não é de se deter, ou a nossa vida não é se deter no caminho dessas pessoas, perder tempo com essas pessoas. Ele está dizendo também que o nosso caminho, a nossa vida, o êxito das nossas vidas, não se resume em estar escarnecendo das coisas sagradas. Hoje nós vivemos momentos e dias de escarnecedores. Aparentemente, nós vemos pelas redes e as redes enfocam, traz tudo aquilo que estava escondido, aquilo que acontecia no meio religioso e que nós não sabíamos. Ela expõe o coração, o âmago, o interior dos homens. E nós vemos hoje as pessoas se escarnecendo daquilo que é sagrado, sem nenhum temor a Deus. E essas pessoas, ou as pessoas que fazem isso, não há felicidade, não há realizações. Por algum motivo de frustração eles cometem isso. E o Senhor fala também acerca daqueles que, ao contrário disso, medita na sua lei. Meditar na sua lei é examinar as Escrituras, guardar, se debruçar sobre as Escrituras, guardar e aplicar as Escrituras na sua vida. Aí ele fala de esse bem imaterial que é a felicidade. Nós vivemos num mundo de infelizes. O índice de suicídio no planeta é maior do que o número de homicídio. As pessoas estão insatisfeitas. As pessoas andam infelizes. Porque a nossa felicidade não consiste, ela não está atrelada a bens materiais, a realizações profissionais,
A nossa felicidade, o texto aqui nos diz, que está justamente em abandonar a prática da malignidade, é parar de ouvir os pecadores, deixar de ser escarnecedor e meditar, se debruçar, examinar a sua palavra e aplicar na sua vida. Isso assim fazendo, a palavra de Deus nos diz aqui que nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Olha que coisa tremenda. E quando o salmista fala sobre a árvore e ribeiros de água, ele, de uma certa forma, faz alusão ao deserto. No deserto é impossível haver água, mas através de algumas árvores é identificado ao longe que ali tem um oásis, que ali passa o rio, que ali tem a água. Então, os transeuntes do deserto, aquelas pessoas que vêm com as suas caravanas pelos desertos, sedentos e famintos, ao longe ele percebe que é um rio porque é um serpenteamento de árvore. E eles deduzem que se há árvore, ali haverá água e fruto e prosperidade. Deus é aquele pai que senta os seus filhos em volta da mesa e, partindo o pão, oferecendo-lhe o pão, dá bom conselho aos seus filhos. É uma coisa tremenda. Ele diz no 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. E esse fruto aqui, que as Escrituras nos dizem, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É necessário que aqueles que estão fundamentados, arraigados em Deus, ele frutifique. E esses frutos têm uma lista, começando por amor ou caridade. É necessário que aqueles que estejam em Deus, ele saiba amar. E o amor e a caridade não é demonstrada só a Deus. Muito pelo contrário. Ao se debruçar sobre as suas escrituras, ao examinar as suas escrituras, ao aplicar as suas escrituras em nossas vidas, nós passamos a ter esse bem imaterial que é a felicidade, que é o contentamento, e paulatinamente nós aprendemos a amar as pessoas. Quantas são as milhares de pessoas que todos os anos cometem suicídio? Porque a sua vida é vazia, porque eles não estão bem, é uma crise existencial, o seu homem interior está infeliz. E essa felicidade, ela não é preenchida com valores, com bens. Muito pelo contrário, nós somos seres espirituais e o que preenche a nossa lacuna existencial é a presença desse Deus. E isso tanto faz. Você morar numa favela ou morar no Alphaville, num bairro nobre aqui de São Paulo. Isso não tem a ver. O contentamento, a satisfação existencial interior não está nos bens que se possui. Não é pelos graus universitários que você tem e adquiriu. Muito pelo contrário. A felicidade, ela se encontra justamente, esse bem precioso e imaterial, ela se encontra justamente quando a criatura tem esse encontro direto com o Criador. E a sua lacuna e o seu cânon espiritual é preenchido pela presença desse ser glorioso, que todos os seres humanos, ainda que seja cético, ainda que diga que não acredita, eles lutam para conhecer esse ser. E ele diz que nós seremos prósperos, que a nossa prosperidade aqui, ele fala, não é só imaterial, mas material também. Portanto, nós devemos prestar atenção ao conselho do papai. Devemos pôr em prática isso em nossas vidas. Largar o conselho dos homens perversos. Porque a sociedade, ela está permeada, pervertida, justamente com a perversidade. Não devemos perder o nosso tempo com pecadores, praticando as suas obras. Se nós tivermos que parar nessa caminhada para falar com o pecador,
que essas falas, que essas palavras, seja para esclarecer de uma forma direta o perigo que ele está correndo longe do conhecimento desse Deus. E muito menos sentar à roda de escarnecedor. Ter nossos lábios, na nossa boca, a palavra chula, torpe. Passar o nosso tempo com chucarrice e pavoice, falando coisa, enaltecendo coisas que não edificam, nem ao homem, nem a Deus. Mas termos sempre nos lábios uma palavra sóbria, uma palavra de esperança, ao desesperançado, palavra de alento, ao aqueles que não têm alento, uma palavra de amizade, uma palavra que tire ele do estado de prostração. A Bíblia diz, se assim a gente fizer, em tudo que a gente for fazer, prosperaremos. A Bíblia fala, inclusive, que essa prosperidade também é material, porque Deus, ele trabalha para os filhos. Ninguém vai trabalhar para, ao voltar para casa, com as compras para o vizinho ou para os filhos do vizinho. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que reconhecem e que aplica sobre a sua vida os seus conselhos. São um salmo de 6 versículos. O versículo 4 a seguir é uma antítese, é justamente um paradoxo, é o oposto desses 3 primeiros versículos. Ele diz no 4 assim: não são assim os ímpios, aquele se refere aos homens maus, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirá o juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha só, quando ele fala que os ímpios são como moinha que o vento espalha, ele está querendo se referir, fazer uma alusão à época dele mesmo, em que uma junta de bois puxava uma pedra sobre a outra para moer o trigo. E a moinha aqui é justamente o resto de palha, que quando o vento batia sobre aquelas pedras, essas palhas eram lançadas ao ar. Elas são desraigadas, elas não têm lugar firme, não há firmeza na vida do homem mau. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, ele faz perecer a sua vida, faz perecer a sua família. Um dia está fora, outro dia está dentro da prisão. Os seus conselhos são todos conselhos perversos para a destruição. Então a Bíblia diz que eles são como moinha que o vento espalha. Ele não tem valor nenhum para agregar. Ninguém chega no mercado para comprar palha. Quem quer palha? Se compra trigo e não palha. E trigo é fruto justamente daquele que guardou, que aplicou na sua vida o conselho de Deus. É um homem bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado no grego é mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem, mais do que feliz é a mulher, que guarda os conselhos de Deus na sua vida, que aplica na sua vida os conselhos de Deus, que não perde o seu tempo com más conversações, com dolo, com questões que não levam a lugar nenhum, mas que tem sempre uma palavra firme, sóbria, uma palavra de equilíbrio, de equidade, de solidariedade às pessoas. Que tenhamos uma vida assim, que tenhamos uma vida voltada para isso. O versículo 5 ele diz ainda, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Então essa primeira parte do versículo ele começa a dizer que há um juízo, que haverá um juízo no futuro. E esse juízo é escatológico. Eles não subsistirão nesse juízo. Nesse grande dia, eles estarão lá para ser condenados. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus. E depois disso, segue-se o juízo. E aqui o salmista fala desse juízo. Que esses homens maus, que essas mulheres perversas, não irão subsistir o juízo, eles irão até esse grande trono, esse grande juízo, esse grande dia do Senhor. O juízo final, que são tudo denominação para falar desse julgamento. Mas eles já vão
é certo do que eles serão condenados. Ele diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. O que é engraçado aqui é que a congregação dos justos é a assembleia. Porque a igreja somos todos nós, pessoas individuais. Quando aceitamos a Cristo, confessamos a Cristo e tributamos a Cristo toda a honra e toda a glória, passamos a ser a igreja, a eclesia de Cristo. Mas nós temos uma congregação, temos uma assembleia, porque é nessa assembleia que os justos, que eles estão dizendo, eles crescem um no outro, levando as cargas uns dos outros, como diz Paulo em Gálatas. É necessário o ajuntamento, porque a bênção de Deus se dá no ajuntamento. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. É o ajuntamento, é os diferentes, é a diferença, são o antagonismo da vida que faz com que crescemos na presença de Deus. É necessário o ajuntamento. E ele diz que esses pecadores, eles não ficarão lá. Não são poucas pessoas que vão para um ajuntamento, para uma comunidade, e começam a usar de falsidade, de dolo, cometendo rebeldia, rebelião, e ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 10, 20 anos, mas depois eles começam a ver defeito nas pessoas, eles começam a observar que as pessoas são falhas, e aí eles vão se afastando, chega nas primeiras cadeiras, quando pensamos que não estão nas últimas cadeiras, e dali eles vão embora. Porque eles cometem pecado, eles são dolosos. E o coração começa a se embrutecer, começa a ficar duro, de dura cerviz, de cervical dura. E daí o Espírito Santo não mais comunica, não fala mais com eles. E eles vão se afastando da casa de Deus. E dali, das últimas cadeiras, vão para a rua. E sempre saem culpabilizando as pessoas, os seus irmãos, o pastor, a família do pastor. Porque essas pessoas, pelo fato de ter embrutecido o seu coração, endurecido o seu coração, não encontram falha em si mesmo, não são capazes de fazer uma introspectiva e olhar para dentro de si e reconhecer que, como pastor, ele também é pecador e que o ajuntamento é saudável, para que o antagonismo faça com que eles cresçam. Então eles não ficarão na congregação do justo. Mas tem uma coisa que o Senhor afirma para todos aqueles que passam por esse tipo de provação, por adversidade, mas que é unânime e não desiste, mesmo com os pés vacilantes, com os joelhos, os artelhos se dobrando, eles não voltam atrás. É o versículo de número 6 e o último. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, quem nos justifica é Deus. Você pode dizer, pastor, como é que você tem essa coragem de dizer que você é justo? Na verdade, nenhum homem é justo. Porque nenhum homem foi capaz de ter um ato de justiça para ter livre e sanar os seus pecados. Mas foi a misericórdia, a justiça de um homem que voluntariamente se deu por cada um de nós. E todas as vezes que nós reconhecemos esse ato de justiça, de bondade, esse ato de graça, que é favor imerecido, nós somos justificados diante dele, e por isso nós passamos a ser justos também. A salvação veio por Cristo, para todo aquele que era injusto. E ele disse, olha, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor passa a ser Senhor da nossa vida e justificador dos nossos pecados. Nesta manhã, essa é uma palavra que eu deixo para você. Aplique esse salmo na vida de vocês. Saiba que praticar a justiça, guardar os seus mandamentos, andar conforme a sua vontade, nós prosperaremos, não só imaterialmente falando, mas materialmente falando. Deus é o bom Pai, justo, que Ele trabalha para aquele que nele espera. Essa é a palavra do pastor Albino, nesse Minuto com Deus, na reflexão sobre a vida. Um beijo e fique com Deus. Não esqueça de dar o seu joinha. Abraço.